Mais uma vez te convido a fechar os seus olhos. Paizinho, muito obrigado por tudo que o Senhor já dispensou nessa manhã nas nossas vidas. Obrigado porque nós já te sentimos em meio aos louvores. Tivemos a oportunidade de nos derramar diante da tua presença, te adorar, glorificar o teu nome. Já recebemos uma oração poderosa que veio do trono dos céus para as nossas vidas. Tivemos a oportunidade de semear na sua casa, Pai. Como é poderoso lançar semente nessa terra fértil. Saber, Deus, que estamos fazendo parte do que o Senhor está fazendo é muito gratificante. Agora nós vamos mergulhar em um tempo de palavra. Paizinho, que o Senhor continue fazendo. O Senhor colocou uma palavra difícil no meu coração, hein, Pai? Mas nesse momento eu quero me colocar à disposição do Teu Espírito Santo. Que tudo aquilo que o Senhor deseja falar para nós nessa manhã seja entregue. Eu me coloco como um canal que o Senhor fale através de nós. Eu quero te pedir, Pai, inspiração, revelação. Que seja uma manhã marcada pela Tua presença poderosa, transformando a nossa alma, nos revelando o futuro, nos dando, Pai, a segurança que mesmo diante do caos, das dores, das impossibilidades, o Senhor continua no controle. Eu oro crendo que o nome de Jesus vai continuar sendo exaltado e glorificado. Amém. Amém, gente? Aleluia! Carinhosamente te convido a abrir a palavra do nosso Pai no livro de Apocalipse, capítulo 5. Nós leremos a partir do versículo 1. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Está escrito assim: Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi um poderoso anjo proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém digno de abrir o livro. Então, um dos anciãos me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu a morte. Ele é digno de abrir o livro e os seus 7 selos. Depois, eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Ele estava em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares,
milhões de milhões, eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, honra, força, glória e louvor. Depois, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, honra, glória e poder para todo. Os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram-se e glória a Deus por essa palavra maravilhosa que já revela para nós o futuro. Eu quero começar essa mensagem dizendo: o futuro está pronto e o Cordeiro de Deus venceu. O leão da tribo de Judá, ele no final venceu. Por isso, nós não precisamos temer. Por isso, nós não podemos deixar a esperança ser roubada, porque todos nós carregamos dores, cicatrizes de batalhas que vivemos. Todos nós temos guerras invisíveis que marcam a nossa existência. Vivemos situações que tentam roubar de nós a esperança. Tira de nós a capacidade de sonhar, de esperar, de acreditar. Muitas vezes as circunstâncias tentam roubar a nossa fé. Porque algumas vezes nós clamamos, choramos, pedimos de todas as formas que Deus venha intervir naquilo que nós estamos vivendo. Mas parece que nada acontece. É como se tudo saísse do controle. Porque, irmãos, alguns dias a alegria não vai vir pela manhã. Algumas vezes nós vamos nos sentir desamparados, sozinhos. E a grande pergunta é: o que nós vamos fazer quando esses momentos chegarem na nossa vida? O que vamos fazer quando nós não tivermos mais o que fazer? Quando tudo estiver um caos, fora de ordem, como um espelho embaçado. Quando eu olho ao meu redor e parece que todas as portas fecharam. Quando eu perco alguém que eu amo. Quando o diagnóstico vem. Será que Deus perdeu o controle? Será que nós estamos vivendo a nossa própria sorte? Porque muitas vezes nós reduzimos a nossa vida e a nossa relação com Deus àquilo que nós estamos vivendo no momento. E isso é perigoso demais, porque nós limitamos Deus. A maioria das pessoas que hoje se consideram ateus, em algum momento da vida, eles acharam que de alguma forma eles foram abandonados por Deus. E nesse momento, certamente eles esperavam que Deus fizesse algumas coisas que Deus não fez. Assim como eu e você. E todas as vezes que isso acontece, a incredulidade insiste em tentar dominar o nosso coração. João, ele está preso na ilha de Patmos. João viu todos os outros apóstolos serem martirizados, mortos. Ele estava vendo a igreja passar por um momento de muito sofrimento, de muita dor. Roma
estava subjugando os cristãos. Domiciliano, dizimando os nossos irmãos. O imperador reivindicava para si o culto ao Senhor. Quem não o adorasse seria morto. Quem não proclamasse ele como um Deus seria morto. E nós não dividimos a nossa adoração a Deus com ninguém. E os nossos irmãos se mantiverem firmes na posição. E por isso, estavam sendo lançados em arenas com leões. Estavam sendo obrigados a beber veneno. Estavam sendo lançados em prisões, decapitados. Estavam vendo os seus filhos serem mortos. E eu imagino João naquela ilha olhando tudo isso acontecer. A igreja permitindo que falsos mestres, falsos ensinamentos fossem pregados. A igreja permitindo que de alguma forma a adoração ao imperador entrasse. Que a religião judaica trouxesse novamente alguns ritos. E eu imagino João naquela ilha sozinho, com homens violentos, porque Pátimos era uma prisão de Roma. Eu imagino João lembrando o dia que ele foi chamado. Ele estava pescando junto com seu irmão Tiago, com Pedro. Ele estava ali fazendo aquilo que ele fazia todos os dias, quando de repente o Messias aparece para ele. Acontece a pesca maravilhosa. E ele recebe um convite. A partir de hoje, eu quero fazer de você pescadores de homens. Cara, quantas expectativas João deve ter colocado no seu coração. Assim como nós, quando somos comissionados a uma grande obra em Deus, quando somos convidados a fazer parte do que Ele está fazendo. E é interessante porque Deus só mostra o futuro. Ele não diz que no caminho vai ter dor. Ele não diz que no caminho vão ter momentos de muita pressão. Que algumas coisas iriam fugir do controle. Ele não fala que algumas pessoas vão sair. E é nesse momento que nós temos que tomar a decisão se iremos permanecer, se iremos nos manter fiéis a Ele ou abandonar tudo. Porque nos momentos de pressão nós vamos ter a opção de ir embora ou de permanecer. Nos momentos de pressão nós vamos ter a oportunidade de derramar a nossa fé, e mesmo diante das dores, das impossibilidades, continuarmos fiéis, ou vamos abandonar tudo. João, ele permaneceu fiel. E mesmo diante de um cenário de dor, mesmo diante de um cenário de desesperança, chega um determinado momento que ele está naquela ilha, quando de repente uma voz ecoa. E essa voz era uma voz de trombeta. E a palavra vai dizer em Apocalipse 1 que João olha e vê alguém semelhante ao Filho do Homem. Alguém que carregava em seu peito um cordão de ouro. Alguém que estava vestido com vestes brancas. E ao olhar ele percebeu que os seus cabelos eram brancos como a neve, que os seus olhos eram como chamas de fogo, e os seus pés como latão reluzente. Mesmo naquela prisão, Jesus Cristo
se manifesta para João para dizer que ele não está sozinho. A mesma coisa que ele faz com a minha e com a sua vida, quando nós permanecemos. O momento mais caótico, mais difícil da nossa vida, é o cenário perfeito para nós termos uma experiência com Deus que nós nunca tivemos antes. O milagre só vem quando já não há mais possibilidade, quando o diagnóstico está fechado. Eu confesso para os irmãos que eu já passei algumas crises. Nesse tempo pastoral. E eu tive uma crise que me abalou muito. Foi um jovem que foi diagnosticado com leucemia, o Hugo. E nós oramos, clamamos. Nós fizemos um movimento e a igreja, em peso, foi no Hemolagos, doou sangue. E ele começou o tratamento. E em determinado momento chegou a notícia. O padrasto dele veio e falou: olha, pastor, os médicos estão confusos. Hugo está curado. Voltou tudo ao normal. E, irmãos, eu vim para o altar naquele momento de oração. E eu com muita fé falei: Hugo está curado. Nós recebemos a notícia. O diagnóstico novo saiu. Um decreto dos céus foi liberado. Só que passou apenas 2 dias. E Hugo teve uma piora violenta. Quando eu recebi a notícia da piora do Hugo, eu fiquei mal. Eu falei: Deus não tinha normalizado. E eu fiquei com vergonha. Eu fiquei sem fé. E Hugo continuou piorando. E a gente se mobilizando em oração, em jejum, e a igreja buscando a face de Deus, pedindo a intervenção. E algum tempo passou. E alguns meses depois, aquele mesmo diagnóstico tinha voltado. Tudo se normalizou. E hoje, o Hugo está apenas sendo acompanhado, porque as taxas inexplicavelmente voltaram ao normal. A pergunta é: então por que da minha primeira crise? Por que então eu fiquei mal, se Deus está no controle? E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa na nossa vida, quando as coisas não saem do jeito que nós queremos. Criamos barreiras dentro de nós que nos distanciam do nosso Pai, e acreditamos que agora o cenário é definitivo porque as coisas não saíram do jeito que nós queremos. João tinha visto mortos ressuscitarem. João tinha visto pães e peixes se multiplicarem. Ele viu paralíticos andando, cegos enxergando, surdos ouvindo. Mas na prisão, no deserto, nada disso fazia sentido. A única coisa que ele via era desesperança. Até que Jesus resolve se revelar. E eu quero declarar em nome de Jesus que Ele vai se revelar para você nessa manhã. Ele vai se revelar para você nesse deserto que você está vivendo. Jesus então manda que João escreva carta às 7 igrejas. E no capítulo 4, a palavra vai dizer que João, ele é transportado em espírito ou arrebatado para os céus. E ele vê uma porta. E de repente essa porta se abre. E quando João percebe, ele está diante do trono de Deus.
E ele vê no trono alguém com roupas como se fossem de pedras preciosas, jaspe, ônix, esmeraldas. 24 tronos em volta desse trono principal, e desse trono saía relâmpago, trovões. Os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A terra estava um caos, tudo parecia ter fim, mas Deus continuava reinando, sentado no trono da sua glória, porque Ele nunca perdeu o controle. Nada nunca deixou de acontecer da forma que Ele mesmo resolveu fazer. Por que seria assim com a minha e com a sua vida? Por que então a nossa fé é roubada nos momentos que nós não sabemos o que fazer? Todas as vezes, irmãos, que a incredulidade, que o medo, que as incertezas vierem, lembre-se, Deus continua sentado no trono. Ele continua sendo Deus. O que estamos vivendo hoje é apenas uma poeira na história. O agora, o presente, dentro da mente desse Deus que é atemporal, que é eterno, é apenas uma vírgula. Para nós, é como se fosse um fator determinante, porque nós queremos hoje, nós queremos agora. Mas para Deus, é no Kairos, é no tempo perfeito. Então, João olha para a mão daquele que está sentado no trono e percebe que tem um livro, provavelmente um rolo, um pergaminho, escrito por dentro e por fora. Esse pergaminho são os decretos de Deus, é a vontade de Deus. Esse pergaminho é o final de todas as coisas, da forma que Deus planejou. E ele estava selado por dentro e por fora com 7 selos. E de repente um anjo forte disse: quem é digno de abrir o selo? De abrir o livro e os 7 selos? Ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, foi encontrado digno de abrir o livro e os seus 7 selos. Irmãos, nos céus, nós temos anjos, arcanjos, príncipes de arcanjos, seres viventes, anciãos, Miguel, Gabriel, está todo mundo lá. Mas ninguém era digno nem de abrir e muito menos de olhar para aquele livro. Na terra, nós temos apóstolos, pastores, filósofos, os grandes profetas, sacerdotes que vieram antes de nós, homens que marcaram a história. Moisés, Davi, Jeremias, Samuel. Ninguém nunca foi digno nem de olhar, nem de abrir o livro. Nós temos Satanás, seus anjos. Eles também não são dignos de abrir o livro. Quando João ouve que não existe ninguém que possa de alguma forma fazer com que os decretos de Deus se manifestem, mais uma vez a desesperança vem. É a mesma coisa nas nossas vidas. Quando nós acreditamos que as promessas que Ele tem para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, elas não podem ser reais. Não tem como acontecer. E nós nos desesperamos. E nós achamos até que Deus, Ele mentiu. A sensação é que saiu alguma coisa errada. Não pode ter sido o plano de Deus, porque Deus não falha, mas isso não pode acontecer.
Isso é inalcançável. E nós entramos em desespero. Quando nós ouvimos diversas promessas em direção à nossa família, mas a nossa família está quebrada. Quando nós ouvimos a nossa vida toda várias profecias, dizendo que os nossos filhos seriam herança do Senhor, bênçãos na casa do nosso Pai. Mas hoje, eles estão afundados nas drogas, na bebida. Não tem como ser real. Não tem como acontecer. E sabe o que acontece nesse momento? A esperança vai embora. Sabe? Você que já esteve nesse lugar em espírito. Sabe você que já manifestou o seu dom, seja pregando, seja cantando, seja discipulando, seja orando. E você fazia isso. E você sentia que você fluía, as coisas aconteciam. Mas de repente uma ferida, alguém te machucou, você errou. E você olha, você pensa, cara, isso passou. Agora, eu vou ser apenas um telespectador daquilo que Deus está fazendo. Eu vou me limitar a sentar no meu lugar, a prestar o meu culto, e é só isso. E Satanás fica o tempo todo na sua cabeça. É só isso. E o Espírito Santo fica tentando te mostrar, tem muito mais de Deus para você. Só que a nossa tendência é sempre acreditar na mentira. Desde o início de todas as coisas, nós acreditamos na mentira. E João estava em prantos quando de repente um ancião diz: não chore. O Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu a morte, ele é digno de abrir o livro e tirar e quebrar os 7 selos. E é nesse momento que a palavra vai dizer que João olha para o trono novamente. E ele vê alguém como um cordeiro. Aquele que outrora tinha aspecto de morto. Mas aquele cordeiro estava diante dele. Mais uma vez, Jesus Cristo se manifesta para João. E sabe uma coincidência? Mais uma vez, João estava desesperado. E João olhou e viu que nesse cordeiro haviam 7 chifres. E esses 7 chifres representam o conhecimento perfeito. Esses 7 chifres representam um Deus onisciente. E ele tinha 7 olhos. E esses 7 olhos representam a onipresença de Cristo. Um Cristo que é capaz de olhar para esse lugar e não ver apenas uma igreja reunida. Ele consegue olhar diretamente para você. E através do conhecimento perfeito, ele sabe exatamente o que você está sentindo, o que você está vivendo, o que você está pensando. E o aspecto de quem dentro desses olhos tinham 7 espíritos. O Espírito Santo, onipresente, onisciente, onipotente. O Espírito que está em todos os lugares, buscando verdadeiros adoradores. Alguém que o adore em espírito e em verdade. O Espírito Santo,
que está nesse momento, enquanto eu falo, Ele ministrando na sua mente e no seu coração. O Espírito Santo que colhe as suas lágrimas e leva até o trono da glória. O Espírito Santo que te envolve com uma paz em meio à tormenta. O Espírito Santo que te consola nas suas maiores dores. Que te impulsiona a romper e a viver tudo que Deus tem, mesmo que você acredite que não é possível. Mas tudo isso é possível, porque o Cordeiro de Deus venceu a morte. Irmãos, a cruz do Calvário não foi um acidente de percurso. Apocalipse, no capítulo 1, vai dizer que Ele é o Cordeiro de Deus, emolado, preparado, antes da fundação do mundo. Sabe o que isso revela para nós? Deus já saberia tudo aquilo que nós viveríamos, as guerras que enfrentaríamos, e mesmo assim, Ele resolveu entregar aquilo que Ele tem de melhor, seu único Filho. Jesus não foi um plano B. Deus, na sua onisciência, sabia exatamente qual seria o desenrolar da história. E mesmo sabendo que muitas vezes nós, de alguma forma, desprezaríamos esse amor, Ele resolveu entregar o seu único Filho. Ele resolveu entregar aquilo que Ele tinha de melhor, para que você pudesse de alguma forma sentir, experimentar, tocar nesse amor. Para que nos momentos de crise, de desesperança, de dor, você pudesse ter em quem confiar. Porque todos nós viveremos de alguma forma momentos assim. Tem um profeta que eu sou apaixonado por ele, e o seu nome? Abacuque. Abacuque, ele teve a capacidade de abrir o seu coração para Deus e colocar diante do nosso Pai algumas questões que estavam roubando a sua fé. E ele falou: olha, eu olho para todos os lados e vejo violência. Eu olho para todos os lados e vejo injustiça. Parece que o mal está vencendo. Os corruptos são aqueles que prosperam. O seu povo, os justos, são cada vez mais subjugados. E depois de lançar essas questões para Deus, sabe o que ele faz? Ele vai para a torre de vigia. Ou seja, ele vai esperar uma resposta dos céus. Cara, muitas vezes nós temos questões com Deus que nós guardamos dentro de nós, quando na verdade nós temos que ter intimidade com Ele o suficiente para conversar com Ele, para abrir o nosso coração e dizer: eu não estou entendendo por que isso está acontecendo, de uma forma carinhosa, respeitosa, mas entrar nessa presença, porque a religião criou para nós um Deus distante, um Deus que não está preocupado com o que nós estamos vivendo. Roubou de nós um Deus que é Pai e plantou um Deus indiferente. Essa foi a maior crise que eu tive dentro do ministério. Consegui transicionar minha mente de um Deus que é distante, que está sentado no trono, para um Deus que é próximo, um Deus que é Pai. Um Deus que quer trocar algumas palavras comigo, me visitar toda tarde, toda manhã, toda noite, da mesma forma que Ele fazia com Adão. E quando nós vamos ficando íntimos, nós ganhamos segurança para de alguma forma entender, compreender aquilo que Ele está fazendo. E João, ele estava percebendo que o final era muito diferente da realidade que ele estava vivendo. Só que
cada vez mais nós estamos enraizados no que é presente. Cada vez mais estamos nos apaixonando pelo que é terreno. E agora, a nossa expectativa em Deus está naquilo que Ele pode nos dar, nos oferecer, nos entregar. Não existe nenhum problema em nós sonharmos coisas incríveis em Deus. Não existe nenhum problema nós queremos conquistar coisas em Deus. O grande problema é quando a nossa relação com Ele se resume apenas ao que Ele pode nos dar, de uma forma terrena falando. Quando na verdade não existe nada que Deus pode nos dar que vai ser mais poderoso do que aquilo que Ele já nos entregou. Porque Ele nos deu a possibilidade, através de Jesus Cristo, de ter uma nova vida, de experimentar algo novo e de passar uma eternidade ao seu lado. E quando o ancião revela que o Cordeiro de Deus venceu a morte, cânticos novos começam a ser entoados nos céus. Irmãos, eu tenho falado, e eu falo mais uma vez com muita convicção no meu espírito, existe algo muito poderoso sendo gerado nos céus, que vai se manifestar na terra em algum momento. E a minha oração é que seja através das nossas vidas. Eu tenho orado para que Deus levante uma geração apaixonada pela sua presença, inconformada com aquilo que está vivendo e desejosa pela ardente presença do Espírito Santo na sua vida. Porque quando nós nos colocarmos nesse lugar, irmãos, as portas do inferno não vão prevalecer contra a nossa casa. As portas do inferno não vão prevalecer contra a nossa família. Tudo o que nós temos foi porque o Cordeiro de Deus nos entregou. E o ancião diz que Deus irá constituir para si um reino de sacerdotes. A ideia de Deus sempre foi se relacionar com o homem. Quando Deus tira o povo do Egito, do cativeiro, e vai em direção à terra prometida, em Êxodo, no capítulo 19, a palavra vai dizer que fazia 3 meses que o povo tinha saído do cativeiro egípcio. E o povo agora está aos pés do Monte Sinai. Eu tive a oportunidade de subir o Monte Sinai, um lugar gigantesco, um vale de montanhas. E naquele lugar, Deus resolve se manifestar para o povo. Até aquele momento, apenas Moisés entrava na presença de Deus. Até aquele momento, apenas Moisés falava dos decretos de Deus para o povo. Mas Deus diz: olha, esse povo é meu tesouro particular. Eu vou fazer deles um reino de sacerdote. Então, Moisés, fala para que o povo se santifique, se purifique. Fala para que o povo não coma, nem toque em nada impuro. Porque no final de 3 dias eu vou me revelar aos pés do monte. Todo o povo vai saber quem eu sou. Moisés falou com o povo e isso pareceu muito agradável aos olhos de todo mundo. E de repente, no 3º dia, a palavra vai dizer que estavam todos reunidos aos pés do Monte Sinai. Deus colocou alguns limites e falou: olha, só manda o povo subir quando eu der a ordem. Porque se alguém passar os limites ou qualquer animal antes, certamente morrerá. E de repente, os céus se abrem e barulhos como trovões, relâmpagos. O monte começa a fumegar, uma densa fumaça sobe. Perceba se não é a mesma visão do trono de Deus que João teve.
Aquele lugar agora está representando o trono de Deus, porque o poder maior que esse mundo já experimentou estava se manifestando ali. Quando o povo viu aquilo tudo acontecer, sabe o que aconteceu? O povo teve medo. E eles viraram para Moisés e falaram: olha, Moisés, suba em nosso lugar. Porque se a gente for, certamente nós vamos morrer. Vai lá, vê o que Deus quer e volte para nos contar. E muitas vezes esse medo continua velado nas nossas vidas ainda hoje. Quando nós permitimos que a nossa relação com Deus passe por figura de pastor, de líderes. Quando nós não entramos nessa presença, esperamos que alguém nos conduza para esse lugar. Mas Deus quer fazer isso, sabe com quem? É com você, cara. Ele quer se revelar para você. Ele quer te mostrar que o que você está vivendo hoje não se compara com aquilo que há de ser revelado. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela não volta sem antes fazer aquilo que foi ordenado a fazer. Então, não importa o que você está vivendo hoje. O que importa é que você tem uma palavra de Deus dispensada sobre a sua vida. Mas e minhas dores, minhas lutas, minhas guerras? Ei, continue na posição, porque o final já está escrito. O Cordeiro de Deus venceu o mundo. Satanás, seus anjos, o dragão será subjugado. Nós estamos caminhando não para a morte, irmãos. Nós estamos caminhando para um lugar onde não vai ter dor, não vai ter ranger de dente. Nós estamos caminhando para um lugar onde não vai ter enfermidade. Existe algo preparado para nós que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não penetrou no coração do homem. Nós estamos caminhando para Cristo. Só que antes de vivermos com Ele lá, Ele te convida a viver com Ele aqui, a ser um portador dessa presença, a ter a revelação daquilo que Ele quer fazer. Amós, Deus fala através do seu profeta que Ele não vai fazer nada nessa terra sem antes comunicar aos seus. Existem segredos no coração de Deus que estão esperando você chegar mais perto para Ele contar para você. Então você não precisa temer Satanás, diabo, Beelzebul. Você não precisa temer enfermidade. Você não precisa temer as crises. A única coisa que nós precisamos é continuar crendo que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Você crê? Você crê? Então eu te convido a se colocar de pé. Jesus, Ele é o cumprimento de todas as profecias. Em Filipenses, no capítulo 2, Paulo vai dizer que Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. E diante dele, todas as línguas, todos os povos, todos os joelhos irão se prostrar. Então, nós não precisamos temer o presente. João, ele teve uma prospecção do que é o futuro. Ele viu os céus sendo abertos. Ele viu um cavaleiro no cavalo branco, na sua cabeça um diadema, com uma palavra que só ele entende. Ele viu os seus olhos como chama de fogo, na sua boca uma espada afiada. E através dessa espada ele vai julgar as nações. Ele viu milícias de anjos seguindo esse cavaleiro. Suas vestes como de linho branco, no seu peito uma faixa.
e na sua coxa escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele que vai reinar no final. O governo está nas suas mãos. O Pai entregou a Ele todas as coisas. Ele é o alfa, o ômega, Ele é o início e o fim. Ele coloca limites no mar. Ele resplandece o seu brilho para que a lua e as estrelas resplandeçam. Ele carrega nas suas mãos uma ferida, marcas de um amor avassalador. E Ele me mandou aqui essa manhã para te dizer, sabe o quê? Que mesmo sendo tão poderoso, Ele te ama. Você não está sozinho. Você nunca esteve abandonado. O problema é que em momentos assim nós esquecemos quem é Deus. Tudo aquilo que Ele já fez na nossa vida. Quem sabe você já tenha passado por desertos muito piores do que o que você está vivendo agora. Só que parece que esse é o fim. Desse você não tem como sair. Sabe? Numa ótica humana, isso é verdade. Mas nós não andamos sobre palavras humanas. Nós andamos sobre decretos eternos. Os decretos de Deus que estão dentro desse livro. E esse livro está aberto. E o final vai ser você vivendo eternamente ao lado desse Deus. Cara, nós já esgotamos o tempo já faz muito tempo. Mas diante dessa palavra, eu vou fazer apenas uma pergunta. Se diante do que você ouviu, eu queria saber se tem alguém aqui essa manhã que deseja reconhecer Jesus, entronizá-lo no lugar mais alto da sua vida. Eu quero te perguntar se essa manhã você quer entregar sua vida a Ele e o governo da sua história. Se existe alguém nessa manhã, eu queria só que você erguesse as suas mãos, onde você estiver. Eu vou pedir para iluminar um pouco a nave aí. Alguém que deseja confessar Jesus como Senhor e Salvador nessa manhã. Temos uma irmã lá. Alguém dá um abraço naquela irmã lá, por favor. Na frente também uma irmã levantou a mão ali. Uma grande festa no céu está acontecendo por causa de vocês duas. E eu quero declarar em nome de Jesus que o final das coisas vai ser infinitamente maior do que o começo delas. Feche seus olhos, Pai. Obrigado por essas duas almas que se renderam ao Senhor nessa manhã. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque o Senhor resolveu revelar o futuro para que nós não temêssemos o presente. Diante de nós pode tudo estar um caos. Diante de nós parece que nada tem solução. Mas quando nós sabemos que o Senhor continua no trono, isso enche o nosso coração de fé. E eu quero te pedir, Pai, derrame uma medida de fé sobre a sua igreja nessa manhã. Derrame uma medida de certeza, Pai, para que a gente possa enfrentar as tribulações, os desafios, crendo naquilo que o Senhor está fazendo, porque o Senhor está fazendo algo novo. Eu declaro em nome de Jesus pessoas sendo curadas nessa manhã através do poder do seu nome. Eu declaro em nome de Jesus casamentos sendo restaurados nessa manhã através do poder do seu nome. Eu declaro em nome de Jesus ministérios sendo reedificados, realinhados através do poder do seu nome. Tudo o que precisamos, Pai, é nos manter na posição, olhar para o trono e ver o Cordeiro de Deus reinando para todo sempre. Nos leve aos nossos lares debaixo da sua paz. Que nós possamos, Deus, continuar sendo ministrados pela tua palavra poderosa. Que a nossa vida tome um novo rumo a partir de hoje. Que
que o novo de Deus se estabeleça nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda. E eu oro em nome de Jesus. Você que recebe, aplauda ao Senhor. Vai na paz, que Ele te abençoe. Uma semana abençoada para você.